que ainda hoje muitos corações não têm pousada para Jesus, não tem lugar para Jesus. Olá, queridos, a graça e a paz. Eu gostaria de estar compartilhando aqui com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus, de uma mensagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 51, que nos conta que quando Jesus já estava na reta final, do seu ministério, já se encaminhando para ir a Jerusalém, diz no início aqui da leitura que estava completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E para ir a Jerusalém, ele passou com seus discípulos por uma aldeia samaritana. E antes de chegar, Jesus ele enviou os discípulos à frente para preparar ali um lugar onde eles pudessem passar a noite, preparar uma pousada para Jesus. Mas diz a palavra assim que quando eles chegaram naquela aldeia, eles não conseguiram preparar ali a pousada para Jesus, porque aqueles samaritanos, eles rejeitaram eles ali. Eles acharam que era só mais um seguindo o caminho para Jerusalém e que eles não tinham lugar ali para Jesus. E nós aprendemos nesta palavra hoje que ainda hoje muitos corações não têm pousada para Jesus, não tem lugar para Jesus. Mas também o Senhor nos ensina nessa palavra que independente daqueles que rejeitam, nós não podemos perder o foco. Jesus ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Nós lemos aqui no início da palavra, ele tinha um propósito de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ele iria passar nos próximos dias, mas ele tinha um propósito. E qual era o propósito de Jesus? Salvar a alma dos homens, salvar as almas dos homens, que vai dizer lá no versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. E Jesus ele deixa esse ensinamento para nós, porque muitas vezes nós nos deparamos com dificuldades, com rejeições, e aí a gente pensa assim, quer saber? Eu também não vou pregar, eu também não vou falar, eu não vou fazer. Os próprios discípulos aqui, João e Tiago, diz aqui que quando eles receberam ali aquela negativa dos samaritanos, eles ficaram irados, e eles até mesmo falaram com Jesus assim, olha, poderíamos clamar para que mandasse fogo dos céus e consumisse essas pessoas. Eles ficaram irados. E muitas vezes, irmãos, nós, na nossa condição ainda carnal, às vezes a gente, para pregar o evangelho, para evangelizar, a gente quer fazer com a nossa própria força, pela violência, e às vezes a gente fica chateado porque a gente não vê resultado, A gente fala e a gente prega e a gente fala de Jesus e a gente não vê as coisas acontecer. Mas Jesus ele nos dá um grande ensinamento que, em primeiro lugar, nós temos que ter paciência e amor com o nosso próximo. Ser pacientes e saber que a nossa missão ela é de lançar a semente. Agora, fazê-la prosperar é com o Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, o que nós aprendemos nessa reflexão é que não importa o que aconteça, não importa quem rejeite, nós não podemos parar. Jesus ele estava num momento da vida dele que ele não podia parar. Ele tinha um foco, ele tinha um propósito de cumprir a vontade do Pai. E nós também temos um propósito, o de cumprir o ide do Senhor Jesus. Porque ele disse para os seus discípulos e diz também para nós hoje, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então não se importe com as pedras que vão estar no seu caminho, mas creia que Jesus é contigo. Creia que o Espírito Santo de Deus, ele é contigo. E volta o seu coração, volta a sua mente para o Senhor. Que oremos neste momento. Senhor, nós te pedimos nesta hora que o Senhor venha colocar dentro de nós, ó Pai, um coração quebrantado, um coração paciente. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, o Espírito de mansidão, ele esteja agindo em nossas vidas. Que possamos, ó Deus, levar o Evangelho do Senhor, levar o reino do Senhor às almas perdidas. Porque eu sei, meu Pai, que não é pela minha força, mas é pela força do Senhor, é pela força do Espírito Santo do Senhor, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, a fazer a tua obra
com excelência e com amor nos nossos corações, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.